Se você está começando na customização de tênis e tem dificuldades para realizar transições de cores, degradês, mas sem usar o aerógrafo, isso realizando apenas no pincel, hoje vamos realizar aqui um review, uma análise de um vídeo de um artista de Jesus, que é lá da gringa. Ele mostra algumas técnicas bem legais de customização de tênis. Eu quero trazer aqui alguns detalhes complementares a esse vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar na compreensão e conseguir melhorar o acabamento dos seus trabalhos. Vamos para a prática. O vídeo está aqui, eu já vou dar um play, a legenda já está ativa para você compreender, então se tiver alguma dúvida, só deixar nos comentários. Halloween season is upon us, and what better way to kick things off than to dive into one of our most requested tutorials here on YouTube. That's right, everybody. Today we are talking all about how to do a gradient completely by hand, just using a paintbrush. Absolutely no airbrush will be necessary for it. Então ele está dizendo que ele vai te mostrar como fazer uma transição de cores sem usar o aerógrafo. Claro, o aerógrafo ele torna o processo de execução de degradês muito mais fácil e muito mais simples. Aqui não, com um pincel você vai ver como é muito mais trabalhoso e precisa de muita atenção para conseguir a transição exata. Today's video. So we have a great one in store for you guys today. So go ahead, sit back, relax, and strap it down. Hey, what's going on, guys? Dylan DeJesus here. Thank you so much for joining us for another video. If you're new here, welcome aboard, and if you've been rocking with us for a while, we are so glad to have you back. So, gradients on shoes. This is a topic and tutorial that we have absolutely covered in the past here. Se você viu o vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui na descrição, eu trago algumas análises bem específicas naquele vídeo, e nesse daqui já vai mudar um pouquinho mais a forma como você faz essas transições, porque com o aerógrafo é um processo, com o pincel você vai ver que muda um pouco e ele torna um pouco mais complexo você esconder as marcações de transição. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar. But it has always been with an airbrush. However, airbrushing isn't for everyone due to a multitude of reasons. Whether you don't have access to one, you don't feel comfortable using one, you're just starting out and want to get comfortable with a paintbrush first, sometimes an airbrush just doesn't fit your style. Whatever the case may be, we still wanted to have a dedicated tutorial to how you can do a completely hand-painted gradient using just a paintbrush. Also, I do believe that O aerógrafo não é para todos, mas depende da situação. Se você tiver esses compressor pequenininho portátil, para fazer esses tipos de efeito, é muito melhor você ter eles do que não ter nada e se matar para fazer no pincel. Aqui é um ponto que ele não está levando em consideração que existe alternativas que pode complementar esse processo. Então, sempre que puder, invista em equipamentos, mesmo que não seja os melhores, apenas aquele que vai pontualmente resolver um detalhe e acelerar aquele processo de pintura. It should be noted that in today's video, the theme that I'm going to be working on for my client is based around a blush makeup color palette. Aqui tem um ponto importante, que é a transição que ele vai te ensinar. Então ele vai partir de um escuro para o mais claro. Só que você vai perceber que para você sumir com essas linhas divisórias aqui, você vai ter que fazer mais 4 cores além dessas aqui. E sem contar que vai gerar mais outras linhas e você vai ter que saber misturar um pouquinho mais dessa tinta para poder esconder essas linhas. Para você deixar assim, na minha opinião, a melhor forma é você conseguir fazendo com um aerógrafo. Se você não estiver usando o aerógrafo, segue esse tutorial e você vai entender que, claro, a combinação da espessura do pincel, mais a espessura, mais a combinação das tintas exatas, você vai conseguir uma boa transição. Olha lá, as cores complementares. That far apart. Whereas if you were attempting to blend colors that are much further apart on the color wheel, it's overall just going to be a bit more of a difficult task. Now that's not at all to say that it can't be done, but might just require a little bit more time and effort. Now, materials-wise, I'm going to be using Angelus paints as always. I already have my 4 main colors that I'll be using pre-mixed. And when we're ready to start blending, I'm going to use an additive from Liquitex called a Slow Dry Fluid Retarder. Paintbrush-wise, I'll be using a Princeton. Ele está usando um produto para retardar a secagem. Isso vai fazer com que a tinta fique molhada por mais tempo, permitindo que ela misture uma com a outra sempre quando você passar o pincel novamente. Isso é muito bom e a gente não tem aqui, tirando uma tinta que é da Later Pro. A Later Pro tem um produto que permite você aumentar um pouco a densidade da tinta ou diminuir essa densidade
apenas não usando esse produto e vai permitir que ela fique molhada por mais tempo. Tintas à base de água no geral, você vai conseguir um tempo maior para trabalhar. Tintas à base de solvente, você não vai conseguir esse tempo para trabalhar. 3/8-inch lunar blender. And we'll be using a pair of Nike Blazers as our base for today. After we have our shoes all prepped and ready for paint, the next step I'm going to do is Ó, ele tá marcando ali a região limite de cada cor que ele vai delimitar no tênis dele. Esse processo é bom para você conseguir saber aonde vai ficar cada cor e aonde você vai ter que fazer a transição posteriormente. into 4 equal parts, since I'm going to be doing a 4-color gradient. This doesn't need to be incredibly precise, but I guess you could say this is the college dropout architecture student in me. This is just going to let us know where we want each of our colors to start and stop, essentially. Now I'm going to lay out each of my 4 main colors on my color palette and just mix in a little bit of white for some of those early base coats. And as we begin to move into painting some of our base coats here, what I'm going to do is take each of my colors and paint directly up to that guide mark that we created earlier. I'm going to pretend there's an imaginary vertical line where I know to start and stop each of my colors, and what you'll see is starting to form, and what we're ultimately going to end up with is 4 different colored vertical stripes. Now we're going to need each of these stripes or sections to be completely solid before we can begin the blending process. And here's roughly what that looks like after my first... Ó, ele deixou uma camada bem fina, sutil, para ele saber aonde está cada cor. E aí, posteriormente, aumentar essa intensidade e depois ir disfarçando. base coat. Depending on the colors you're using, this process is likely to take you somewhere around 4 to 5 coats to make that color really nice and solid. It's also going to be totally fine if your colors begin to overlap a bit or if your guidelines aren't perfectly straight. And here's how my pair looks after all of my... Ó, agora você consegue perceber a marcação das linhas. Ó. Então ele fez, igualzinho ele tinha mostrado, a paleta de cores, ele replicou no tênis. Então ele dividiu seções iguais na medida. Se você quiser seções maiores, é só você saber distribuir bem as cores, deixando sempre uma margem entre uma cor e outra para você disfarçar. Então, quando você disfarça, você perde um pouco da cor lateral esquerda e da lateral direita. Sempre você vai perder. base coats, all of my colors are nice and solid, and I'm finally ready to begin blending each of these colors together. Now, the key to any great gradient or blend in general is that you don't want to be able to tell where any color starts or stops. So now what we want to do is start to blur out that line where each of our colors meet. And in order to do so, we're going to be following a somewhat similar effect to how you would create a gradient with an airbrush, utilizing the middle bar technique. This is going to introduce a new color to us that's going to be an even mixture of the 2 colors we're trying to blend together at a... Aqui ele está pegando o quê? A cor A e a cor B, misturando as duas e criando o próprio degradê entre a tinta. Com esse degradê, que é o resultado da cor que vai sair entre a mistura dessas duas cores, você vai passar ali, criando uma nova, tom no meio, e assim sucessivamente. Você vai repetir até sumir aquela linha ali. a 1-to-1 ratio. This is also where... E esse daqui é o ponto que faz o processo de transição no pincel demorar bastante, principalmente para desenho. Desenho fica um pouco mais intuitivo porque as regiões de pintura é menor. E ali com pouquinha tinta você consegue adicionando um pouco de cor e passando e fazendo aquele degradê mais uniforme. Our Liquitex additive is going to come in handy since it's going to help slow down the dry time of our paint. And since the paint won't be drying up on us as fast, this is really going to help us start to blend the paints together easier. You really don't need a lot of this additive. It says that you don't want to surpass 25% of your total volume, but I'm only going to be using somewhere right around 5 to 10% of my total mixture. The more of this additive that you include, the thinner your paint's going to be, and it could end up being just a little bit too transparent for you to actually work with. I'm going to repeat these same steps of creating these middle bar colors for each of my other 2 intersection points also. Now on another paint palette, I'm going to take each of my 4 original colors and also mix in some of our Liquitex additive, since these are now the paints that I'm going to be working and blending together with our middle bar paint mixtures. Ready for the fun part? Now I'm going to take our middle bar paint Agora ele vai aplicar sobre aquela transição de cor para deixar uniforme. Which is vertical in this case. I'm going to be doing that roughly about 1 inch to 1.5 inches wide. A forma como você pinta também vai influenciar no resultado. Então, sempre que você for transicionar, é na vertical.
Na horizontal, você vai espalhar a tinta muito mais para longe e isso não é o objetivo. Então, sempre faça na vertical, se for assim a transição que você deseja, né? Porque você pode querer uma transição horizontal, um degradê na horizontal, né? Aí vai mudar a orientação que você vai fazer essa pincelada aí. And as you can see after one Ó, coat, ficou marcado, então agora ele vai começar a disfarçar essa marcação, adicionando um pouquinho da outra tinta, sempre dos extremos, para você conseguir esconder isso aí. theme where the two colors meet is still visible. So what this means is that we still need to apply more paint within this area before we're ready to move on. You can use a blow dryer or low volume heat gun to speed up this drying process. Then I'm going to apply another layer of the same paint mixture on top. As soon as that step is complete and I can no longer see the seam where the two colors originally met, now we're ready to take both of our original colors and begin blending those on top of our... Então, se você pegar aqui a cor A, que é o degradê 1, a cor chapada 1, a cor chapada 2, misturar, você vai ter uma cor do meio ali, a cor central, onde vai unir as duas cores. Se você pegar essa cor, adicionar um pouquinho mais, você vai poder pintar nessa região aqui. Depois, você pega essa cor, adiciona um pouquinho dessa cor e pinta nessa outra região de forma bem sutil. E aí você vai ter uma transição 100% de uma cor para outra. Então, com pouquinhas quantidades de tinta adicionando nessa daqui, você vai puxar para esse tom aqui. Você adicionando esse aqui, nesse tom, você vai puxar para esse. Aí é onde que você disfarça completamente a sua transição. I'm going to begin with my lighter color first and utilizing a much lighter brush pressure. I'm also going to be applying in the opposite direction that we did our middle bar, so now all of this paint I'm going to be working horizontally directly back into that middle bar mixture. Those little guide marks that we laid out earlier also help give a great visual of how far you're trying to work with these paints on top of where that original seam was. As we move from one color to the next, I'm just going to be cleaning my brush off up against the shop rag. Rather than a deep cleaning, we want a little bit of that pigment left behind from our previous colors. Now I'm going to repeat that same exact process, taking my darker color and working that directly on top of the middle bar mixture. And if you're not completely satisfied with how seamless this blend turned out, you could repeat the same process. Maybe you try applying the middle. Ó, como a tinta ela não tem uma cobertura 100% logo de primeira camada, você percebe que ele vai aplicando camadas aos poucos, disfarçando, e aí ele consegue o degradê realmente que ele precisa. É claro que se você mudar, aqui no caso ele não está mudando de espessura de pincel, mas se cada vez você começa pintando com um pincel mais largo, depois vai diminuindo e vai diminuindo, a sua transição tende a ficar ainda melhor. Apenas mudando a espessura do pincel. Olha lá como fica perfeitinho a transição. Aí todas as cores ele vai fazer a mesma coisa. And just another little note here, any areas where that seam is a bit more prevalent, you definitely want to make sure before you move into the blending that you have that completely covered up with your middle bar color. Now let's go ahead and give you guys one final look at these Makeup Palette Nike Blazers. Ó, fica perfeitinho. Deixa eu até tirar a legenda aqui, ó. Fica perfeitinho a transição, ó. Apenas seguindo esse processo. Você marca uma cor, depois vem, mistura essas duas cores, faz no meio. Galera, não tem erro se você seguir esse processo. Esse é o processo mais fácil para você trabalhar com pincel, porém eu acho muito demorado. Então, sempre que puder, invista em um aerógrafo e um compressor para você não depender do pincel. Esse trabalho aqui, ele demorou um pouquinho, porque imagina você misturar, secar, pintar, misturar. Isso se você não errar durante o processo. Tome muito cuidado com isso. Ó, perfeita a transição. Aí quando você aplica o verniz também, quando você aplica o verniz, ele dá um acabamento muito melhor depois e isso complementa todo aquele processo que você fez. Então agora você viu como é bem simples fazer uma transição de cores usando o pincel. Ativar a legenda. Please make sure you go ahead and tag us in it if you do decide to give it a try. Ultimately, I still think an airbrush is the right tool for the job when it comes to creating really simple gradients and blends. Sometimes you gotta work smarter, not harder. However, this is definitely a great tool to have in your arsenal.
and it's something that you definitely want to know how to do from time to time. Thank you guys so much for watching this video. We really appreciate your continued support here on YouTube. Please be sure to go ahead and give this video a like if you haven't already. É isso aí, galera. Seguem lá De Jesus. Ele é muito bom, ele ensina várias coisas legais. Você vai conseguir entender o que torna muito difícil você fazer um trabalho, o que torna um pouco mais fácil. E aqui eu vou complementando no que eu puder. Se você tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários do vídeo. Eu vou poder ajudá-lo se precisar, se conseguir, né? Claro, óbvio, tenho minhas limitações também. E se você quiser se aprofundar ainda mais na customização de tênis, aqui na descrição do vídeo tem um link lá do grupo nosso do WhatsApp, onde você pode tirar suas dúvidas, mostrar seus trabalhos e assim evoluir na customização de tênis. Nessa aula eu vou ficando por aqui. Se você curtiu essas dicas, deixa o like aí embaixo do vídeo. Um forte abraço, até a próxima aula.